Com certeza. Bom, Israel, a gente iria falar um pouquinho, né? A gente tem falado desse tema. O presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas e Tributações dos Estados, do Distrito Federal, o Concefaz, né? O Décio Padilha, afirmou nesta terça-feira que essa proposta de zerar o imposto sobre a circulação, né, do ICMS de mercadorias e serviços não resolveria em nada o problema da escalada do preço dos combustíveis. A gente estava até falando agora há pouco com a nossa repórter diretamente de Brasília, a Kelly Kali, que estava trazendo aí informações que o próprio Pacheco está recebendo muitos governadores, né, que estão insatisfeitos aí com essa proposta para conversar. A gente sabe que a principal bandeira exatamente, né, é diminuir realmente a questão do preço dos combustíveis, que tem pesado muito nessa pressão inflacionária. Queria entender um pouquinho na sua visão, como que você acha, né? Você acredita que isso pode resolver a questão do preço dos combustíveis? Como que você acredita que deve ser a reação do mercado em relação a isso? Que a gente tem visto aqui que nesse primeiro momento o mercado está um pouco até receoso, mas eu queria entender uma visão mais ampla sua. Sempre que a gente fala sobre arrecadação e perda de arrecadação, é óbvio que a gente vai ter uma reação do mercado, né? A gente precisa de um ambiente previsível, de forma fiscal, para a gente conseguir ter bons investimentos aqui no Brasil. Até por isso, os investidores estrangeiros sempre estão interessados em saber da gente que acompanha a Brasília de perto, que é analista político, como é que estão essas negociações em questões de impostos, em renúncia fiscal, porque isso faz muito preço no mercado. O que acontece é que, quando se fala em preço de combustíveis, o imposto não é o principal responsável. A gente sabe que a composição do preço da gasolina, do preço dos combustíveis de uma forma geral, é feita de uma maneira a acompanhar o mercado internacional e, obviamente, quando a gente tem uma alta nesses preços no mercado internacional, o mercado brasileiro vai acompanhar isso. A gente tem desde o governo Temer, não é uma coisa que é tão nova assim. Mas tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto os líderes do Congresso têm tratado essa questão como de impostos especificamente. O presidente Jair Bolsonaro, por muito tempo, tratou o ICMS como o principal culpado dessa alta dos combustíveis, falando contra governadores, dizendo que os governadores precisavam abrir mão da sua arrecadação e fazer sua parte. Mas a gente tem aí, as nossas expectativas é de que, se esse PLP 18 for aprovado e realmente todos esses mecanismos, essas PECs entrarem em vigor, a gente ainda não conhece o teor dessas PECs, mas o máximo de redução que a gente teria ali seria em torno de 78, 79 centavos, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então não é uma coisa tão grande assim. A gente sabe que, se a Petrobras chegar a reajustar esses preços novamente, como a gente tem essa expectativa, apesar de toda essa pressão para segurar os preços, se a Petrobras reajustar esses preços, a gente sabe que 78, 79 centavos vão se perder ali rapidinho. Não é uma coisa que a gente vai ter por muito tempo, mas a questão agora, o que importa para os líderes do Congresso e do Executivo, é justamente mostrar que eles estão se mexendo. E isso a gente viu na segunda-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro apareceu numa entrevista coletiva ao lado de Rodrigo Pacheco, a quem ele tem criticado bastante desde o ano passado, para mostrar que eles estão realmente dialogando e tentando chegar a uma solução para esse tema, que é um dos mais importantes agora nessa seara eleitoral. A gente sabe que em ano eleitoral o que pesa muito na escolha do eleitor é economia. Então, se o eleitor compara a sua vida com aquilo que era no governo anterior, e se ele tiver tido uma perda de poder de compra, por exemplo, é muito mais provável que ele não vote a favor do incumbente, né, do governante que está ali ocupando o cargo de presidente da República. Então a tendência é essa. O que a gente tem até agora de certeza? A gente sabe que o PLP 18, o relatório deve ser apresentado hoje às 4h30 pelo Fernando Bezerra, que é o senador que está responsável por esse relatório. E ele também deve apresentar uma PEC que diz respeito aos biocombustíveis, segundo ele, para dar mais competitividade aos biocombustíveis frente aos combustíveis fósseis, já que os combustíveis fósseis nesse PLP 18 vão ser incentivados, né? Vão ter um incentivo de preço. Então, para os biocombustíveis não perderem competitividade, ele vai apresentar essa PEC. E tem também outra PEC, que é mais importante nessa seara do PLP 18, que é justamente a que fala sobre a compensação dos estados. A nossa expectativa é de que esse PLP 18, a partir do momento que ele seja aprovado, tanto no Senado quanto na Câmara, isso deve durar aí, se der tudo certo, por volta de 2 semanas, aí sim essa PEC seja apresentada para compensar os estados, não antes disso. É o que tem se falado nos círculos da Câmara dos Deputados.